Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva a Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anneli que achou estranho a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luigi, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anneli escuta uma conversa entre Hélio e Agatha e descobre que sobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na manga do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio. Juani avisa Jurecê que a polícia está à procura de Vinícius. Jonatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline, que desmaia dentro do trato em movimento. Anneli conta a Luigi que Hélio é filho de Agatha e que descobriu que o engenheiro pode estar planejando dar o golpe em Petra. Enzo alerta a Tadeu para a possibilidade de descobrir sobre o desafaque na corporativa. Agatha aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois, sobre os olhos dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e descobre que está grávida. Aline fica preocupada com a notícia da gravidez e pede a Lucinda que não conte a Caio. Carluan, irmão de Juani, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa Jurecê que o rapaz irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luigi e Anneli de que não é filho de Agatha. Anneli teme que Agatha faça mal a Luigi. Kevin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirma para Irene que Vinícius foi o morto por Antônio. Irene não aceita a proposta de partilhar de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraí diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa. Luigi ampara Irene e aí impede a Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Flor que foi Agatha que levou Antônio para flagar Irene com Vinícius. Petra surpreende a todos da família ao chegar repentinamente e dizer que votou para ajudar Irene. Marino consegue obter o arquivamento e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jurecê mostra a Vinícius a Caio e diz que o rapaz sobreviveu, mas perdeu a memória. Jonatas protege Aline e acaba atingido pelo matador em seu lugar. Kevin se recorda do momento em que ouviu a conversa de Antônio com Ramiro. Aline diz a Agatha que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio para ela. O médico avisa
que o estado de saúde de Jonatas é grave. Aline interrompe o discurso de Antônio, acusando de assassino. Caio retira Aline do palco, protegendo de Ramiro. Anneli observa a preocupação que Hélio tem com Ágata. Graça se preocupa ao saber que Jonatas está entre a vida e a morte. Luana nota o nervosismo de Kevin. Antônio se faz de vítima e diz a todos que Aline ameaçou matá-lo. Aline conta a Juraçá que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio e ele ressalta que não irá mais implorar pelo seu amor. Kevin alerta Ramiro para a possibilidade de o capanga ser preso. Ágata avisa Hélio que Anneli desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles use a ameaça pública de Aline ao seu favor. Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com a sua consciência é prender Antônio. O médico avisa a família de Jonatas que o rapaz pode ficar com as sequelas do atentado. M descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registro do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline. Ramiro garante a Antônio que o matador contratado não sabe que o patrão foi o mandante do crime. Gentil avisa a Jonatas que deseja vingá-lo. Aline diz a Caio que talvez Jonatas não possa mais andar. Anneli conta a Luíde sobre sua suspeita que Hélio possa ser o filho de Ágata. Marta dá conselho que Petra volte para casa. Andrade convence Grades a manter o curso noturno. Aline diz a Gentil que quer ajudar Jonatas a tocar a praridação das terras dele. Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça M. Ágata comenta com Angelina que Antônio está com a dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luíde será o seu sucessor. Luíde comenta com M que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonathan depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. M se assusta ao ver Ágata na pousada e diz a Luíde que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência e que as terras não são mais da professora. Graça teme a existência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. M conta a Luíde e Anneli que Ágata assassinou várias detentas enquanto estava na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que, até acontecer outra audiência,
Antônio está impedido de fazer estrelação de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Ágata avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita Petra na clínica. M rouba os dólares de Anneli. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se pronunciar contra o pai. M oferece a Ágata o vídeo e as fotos que comprova que Irene tem um caso com Vinícius. Ágata decide pagar M pelas provas contra Irene. Enzo conta a Berenice que Tadeu desviou dinheiro da corporativa e sugere que o casal aplique um golpe. Amy escuta Irene combinando um encontro com Vinícius e conta para Ágata. Ágata pede Hélio que espere mais um pouco para contar a verdade a Petra. Jurecê tem uma visão de Aline grávida. Jussara fica cismada quando Aline passa mal. Luigi consegue rever os dólares de Anneli com M antes de a mãe fugir da cidade. Com a ajuda de Ágata, Antônio fraga Irene com Vinícius na cama de um motel. Antônio humilha Irene e ameaça Vinícius. Ágata humilha Irene. Luigi devolve os dólares de Anneli que M roubou. Irene pede ajuda a Luigi. Jurecê comenta com Ágata que acontecerá uma coisa boa na vida de Aline. Vinícius consegue fugir de Antônio no momento em que o produtor rural é pego pela polícia. Hélio percebe que Ágata é a vítima e se nega a continuar fazendo parte do plano da mãe. Silvério tenta convencer Antônio a não agir com violência. Jonatas não aceita fazer tratamento de fisioterapia. Antônio reúne Ramiro e os capangas para irem atrás de Vinícius na mata. Caio pede ajuda a Marino para impedir Antônio de matar Vinícius. Antônio atira em Vinícius. Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva a Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anneli que achou estranho a intimidade entre Hélio e Ágata. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luigi, Caio e Ademir tenta acalmar Irene e Antônio. Anneli escuta uma conversa entre Hélio e Ágata e descobre que sobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na manga do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio. Juani avisa Jurecê que a polícia está à procura de Vinícius. Jonatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline, que desmaia dentro do trato em movimento. Anneli conta a Luigi que Hélio é filho de Ágata e que descobriu que o engenheiro pode estar planejando dar o golpe em Petra. Enzo alerta a Tadeu para a possibilidade de descobrir sobre o desafaque na corporativa. Ágata
aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois, sobre os olhos dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e descobre que está grávida. Aline fica preocupada com a notícia da gravidez e pede a Lucinda que não conte a Caio. Carluan, irmão de Rony, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa Jureci que o rapaz irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luigi e Anneli de que não é filho de Agatha. Anneli teme que Agatha faça mal a Luigi. Kevin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirma para Irene que Vinícius foi o morto por Antônio. Irene não aceita a proposta de partilhar de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraí diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa. Luigi ampara Irene e aí impede a Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Flor que foi Agatha que levou Antônio para fragar Irene com Vinícius. Petra surpreende a todos da família ao chegar repentinamente e dizer que votou para ajudar Irene. Marino consegue obter o arquivamento e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jureci mostra a Vinícius a Caio e diz que o rapaz sobreviveu, mas perdeu a memória.